Poucas pessoas gostam de ouvir alertas quando o assunto é dinheiro, porque alertas confrontam expectativas, quebram ilusões e interrompem narrativas confortáveis. Ainda assim, a Bíblia nunca se esquivou de alertar sobre o dinheiro, especialmente quando ele começa a ocupar um lugar que não deveria. Neste vídeo, você vai conhecer 3 alertas bíblicos sobre dinheiro que todo investidor precisa ouvir. Não para gerar medo, mas para revelar padrões invisíveis que se repetem silenciosamente na vida financeira de milhões de pessoas. Fique atento até o final, porque o terceiro alerta costuma ser ignorado justamente por quem se considera mais preparado. O primeiro alerta bíblico sobre dinheiro começa de forma sutil, quase imperceptível. Ele não fala sobre perder tudo de uma vez, nem sobre decisões financeiras catastróficas. Ele fala sobre um deslocamento interno, onde o dinheiro deixa de ser ferramenta e passa a ser referência. A Bíblia alerta que quando a confiança se transfere do caráter para os recursos, algo começa a se desorganizar por dentro. Muitas pessoas acreditam que estão apenas sendo prudentes, estratégicas ou ambiciosas, mas sem perceber, passam a medir segurança, valor pessoal e futuro exclusivamente pelo saldo, pelo patrimônio ou pelos investimentos. Esse alerta é poderoso porque explica por que pessoas financeiramente inteligentes entram em estados constantes de ansiedade. O dinheiro cresce, os investimentos avançam, mas a sensação de segurança nunca chega. Isso acontece porque a confiança foi deslocada para algo que, por natureza, é instável. O mercado oscila, oportunidades mudam, ciclos se encerram. Quando o coração se ancora nisso, qualquer variação gera inquietação. Observe como esse padrão se manifesta no dia a dia. Pessoas que checam números compulsivamente, que nunca se sentem prontas, que sempre acreditam que falta um pouco mais para finalmente descansar. A Bíblia alerta que essa busca não tem fim quando o dinheiro ocupa o lugar errado. E aqui entra a primeira recompensa variável deste vídeo. Em algum momento da sua vida financeira, você já confundiu preparação com controle absoluto. Reconhecer isso muda completamente a forma como você investe, planeja e decide. Esse alerta também explica por que muitos investidores experientes se tornam emocionalmente frágeis diante de perdas pequenas. Não é o valor que machuca, é o que o valor representa. Quando o dinheiro se torna identidade, qualquer ameaça financeira se transforma em ameaça pessoal. A Bíblia não condena planejamento, investimento ou crescimento financeiro. O alerta é sobre o lugar que isso ocupa internamente. Quem entende isso, aprende a investir com mais clareza, menos impulso e muito mais equilíbrio. E essa compreensão separa quem cresce de forma sustentável de quem vive em constante tensão disfarçada de sucesso. O segundo alerta bíblico sobre dinheiro é ainda mais desconfortável, porque confronta diretamente o comportamento. Ele revela que não é o ganho que define prosperidade, mas o domínio próprio. A Bíblia alerta repetidamente que a ausência de controle interno transforma qualquer aumento externo em risco. Muitas pessoas acreditam que o problema financeiro está na renda, quando na verdade está na incapacidade de estabelecer limites. Sempre que entra mais, sai mais. Sempre que sobra, surge um novo desejo. Esse alerta explica por que promoções, bônus e lucros inesperados não resolvem problemas financeiros profundos. Pelo contrário, muitas vezes, ampliam. O dinheiro apenas potencializa o padrão que já existe. Se existe impulsividade, ela cresce. Se existe imprudência, ela se manifesta com mais força. Se existe vaidade, ela encontra novas formas de se expressar. Esse alerta bíblico não acusa, ele revela. E revela algo essencial para qualquer investidor. Sem domínio próprio, o risco não está no mercado, está na própria reação diante dele. Aqui entra a segunda recompensa variável. Pense por um instante em quantas decisões financeiras foram
tomadas mais para aliviar uma emoção do que para construir um futuro. Compras feitas para compensar estresse, investimentos assumidos por medo de ficar de fora, gastos usados como válvula de escape. A Bíblia alerta que quem não governa desejos acaba sendo governado por eles. No mundo dos investimentos, isso se traduz em entrar tarde, sair cedo, insistir no erro e abandonar o acerto. Pessoas disciplinadas financeiramente não são mais inteligentes. Elas apenas aprenderam a dizer não no curto prazo para viver melhor no longo prazo. Esse alerta separa quem acumula patrimônio de quem apenas movimenta dinheiro. A ausência desse domínio cria ciclos perigosos. A pessoa investe, vê resultado, se empolga, aumenta o risco, ignora sinais, perde, se frustra, promete mudar e recomeça do zero. A Bíblia alerta que esse ciclo não é financeiro, é emocional. Investidores que entendem isso passam a operar com mais paciência, menos ansiedade e muito mais consistência. E consistência, ao longo do tempo, vence qualquer estratégia agressiva baseada apenas em empolgação. O terceiro alerta bíblico sobre dinheiro é talvez o mais ignorado, especialmente por quem se considera racional, estratégico e bem informado. Ele fala sobre o tempo. A Bíblia alerta que a pressa está associada à tolice, e que o tempo é um aliado poderoso dos prudentes, mas um inimigo silencioso dos impulsivos. No mundo financeiro moderno, esse alerta é constantemente desafiado por promessas de aceleração. Ganhos rápidos, retornos extraordinários, atalhos aparentemente inteligentes. Esse alerta explica por que tantas pessoas entram em investimentos que não compreendem completamente, apenas porque alguém garantiu rapidez. O problema não está apenas no risco, mas na mentalidade que rejeita processos. A Bíblia ensina que decisões corretas repetidas ao longo do tempo produzem resultados extraordinários, enquanto decisões erradas, mesmo pequenas, quando repetidas, geram perdas profundas. Aqui está a terceira recompensa, variável. A maioria das pessoas subestima o poder do tempo quando ele trabalha a favor, e superestima quando tenta usá-lo como atalho. Investidores que respeitam o tempo constroem riqueza quase sem perceber. Não porque acertam sempre, mas porque permanecem. Permanecem investindo, aprendendo, ajustando e corrigindo. Já quem tenta enganar o tempo geralmente paga um preço alto depois, seja financeiro, emocional ou ambos. A Bíblia alerta que o tempo não pode ser enganado. Ele revela padrões, expõe erros e recompensa constância. Esse alerta também explica por que promessas de enriquecimento rápido quase sempre terminam em frustração. Elas ignoram a dimensão comportamental. Ignoram que o mesmo padrão emocional que busca velocidade é o que abandona a disciplina quando os resultados não aparecem imediatamente. Investidores maduros entendem que o tempo não é obstáculo, é estratégia. Eles não perguntam apenas quanto vão ganhar, mas quem estão se tornando ao longo do processo. Esses três alertas não são mensagens populares. Eles não alimentam fantasias, não vendem ilusões e não prometem resultados imediatos, mas explicam por que princípios antigos continuam funcionando em um mundo financeiro cada vez mais complexo. Observe ao seu redor, e você verá esses alertas acontecendo todos os dias. Pessoas simples, disciplinadas e pacientes construindo estabilidade ao longo do tempo. E pessoas brilhantes, informadas e talentosas financeiramente, quebrando por falta de domínio próprio, pressa ou confiança mal posicionada. O dinheiro passa, o status muda, os ciclos se encerram, mas princípios permanecem. Quem entende esses alertas não se torna refém do medo nem da ganância. Aprende a investir com clareza, viver com equilíbrio e prosperar sem perder a paz. Se você chegou até aqui, deixe seu like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Inscreva-se no canal para continuar aprendendo sobre finanças, comportamento e princípios bíblicos aplicados à vida real.
E agora escreva nos comentários. Qual desses alertas você percebe que mais impacta o mundo financeiro hoje?